Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Stephanie Lin, de forma simples, do jeito certo. Tu já se inscreveu no canal, seu bexiga? Se não se inscreveu, vai lá, se inscreve, compartilha com seus amigos, com gente que tu conhece, que sabe que esse assunto aí de redução de desperdícios, de aumento de produtividade, interessa, então vai lá. E hoje nós vamos falar sobre um dos desperdícios, o intelecto. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo direto sobre os desperdícios do Lean, que é o que fazem a produtividade cair, com que as pessoas acabam se estressando, tendo tempo de espera, movimentação, transporte, retrabalho, né? E o maior dos desperdícios é o intelecto. E o que seria o intelecto? A inteligência das pessoas que a gente deixa de usar. Não é que a gente deixa de usar, eles não se sentem com vontade de usar a inteligência, porque a gente vai ver sobre isso agora, hoje. A fazenda não perde só por falta de braço, ela perde principalmente pela falta de intelecto. Quantas vezes a gente vê no dia a dia pessoas que mandam fazer as coisas porque as pessoas não estão lá. Normalmente as pessoas falam o seguinte, os proprietários ou gerentes, mas as pessoas não pensam, as pessoas não querem mais pensar. Não é bem assim, de verdade. Eu sei que tem algumas e toda regra tem sua exceção, mas na maioria das vezes o problema está aqui em cima. A forma com que a gente passa as informações ou passa a tarefa, né? As pessoas não se sentem com interesse por isso e acabam reclamando, acabam querendo fazer de qualquer jeito, e é isso que a gente tem que mudar. Então vamos lá, gente boa que desistiu de pensar. Isso tem muito que acontece nas fazendas. Pessoas boas que acabam perdendo a motivação. Daqui a pouco o patrão percebe, mas rapaz, aquele cara era bom. Você vê, né? Vassoura nova, quando começa é de um jeito. Daqui a pouco já se perde, né? E não pode ser assim. Por que acontece isso, né? Porque muitas vezes eles se silenciam porque tentaram ajudar por várias vezes, tentaram fazer, tentaram dizer, olha, aqui dá para fazer desse jeito, aqui dá para fazer daquele jeito, e eles sempre foram cortados. Então, principalmente, não são ouvidos no primeiro passo, né? Ninguém pergunta o que ele vê no campo, simplesmente ignora. É mais uma pessoa, um braço e uma perna que está lá operando uma máquina, pronto, é isso que ele faz, né? Toda a ideia é deixada para depois. O cara chega lá, patrão, o gerente, o supervisor, rapaz, eu vi que lá que dava para fazer o negócio. Não, depois a gente vê isso aí, agora estou ocupado. Nem escuta. Ouve, mas não escuta. Lembra que é diferente? Que eu já falei para vocês aqui sobre isso. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. O líder decide sozinho, tudo, e se sobrecarrega. É isso que eu acabei de falar. Tudo o líder tem que decidir. Nada ele ouve das pessoas, nunca tem tempo para escutar. Esse é o problema, porque está sempre apagando incêndio. A equipe só executa, não pensa, não se engaja e não cresce. Isso é característico de quando o líder não dá ouvidos às pessoas. E aí é onde eu quero chamar a atenção. Eu sei que às vezes, e aí vocês podem dizer assim, tá, mas o Mauro só está aqui para defender os funcionários, sempre não sei o quê, eu quero ver ele aqui no meu lugar. Eu já fui gerente de fábrica, sim, eu já fui durante 7 anos gerente de fábrica de imóveis, e eu sei muito bem o que é lidar com gente, com pessoas, com vários setores, com pessoas de diferentes níveis de escolaridade. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que não tem outro jeito a não ser a gente tratar as pessoas como pessoas e buscar a inteligência deles também. E não somente mandar eles executarem, porque senão eles não se envolvem, é onde eu quero chamar a atenção e eu vou mostrar para você agora. Olha só, como reativar o pensamento de uma equipe? Como é que a gente pode fazer para que eles realmente se engajem conosco? Primeiro passo, a gente tem que explicar o porquê de determinada operação, de determinada tarefa, né? Não só como, ó, faça assim, 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 certo? Mas eu normalmente, e algumas pessoas que têm mais interesse, são curiosos, eles perguntam, mas por quê que tem que fazer assim? Eu lembro, tem uma historinha que eu quero contar aqui. Quando eu era guri, lá em casa, junto com o meu pai ele me proibia de perguntar por quê, né? Porque eu era muito curioso e ele não queria me explicar as coisas nos detalhes.
Vocês lá sabem da idade do porquê, né? Mas minha idade dos porquês foi eterna. Até hoje eu tenho isso, a idade do porquê. Eu não consigo fazer alguma coisa sem saber o porquê que aquilo deve ser feito. Mas nem todas as pessoas são assim, né? E eu não estou aqui me vangloriando, dizendo que eu sou melhor do que ninguém por causa disso. É uma característica minha. Eu realmente sou curioso, né? E quem me conhece sabe, nas consultorias que eu faço, eu ando fazendo inteiro e pergunto, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Porque só assim a gente compreende mesmo como é que funciona alguma coisa, né? E o que acontece? Muitas pessoas, dependendo de como elas são tratadas, elas quebram quebra essa motivação de perguntar. Tá bom, ele está mandando, eu vou fazer. Se der errado, der certo, tanto faz, ele me mandou fazer, então a responsabilidade é dele, não é minha, né? Isso é importante que você compreenda. Quando você manda fazer desse jeito, se der errado, não adianta você também querer culpar a pessoa, né? Porque você não envolveu ela para te ajudar a resolver. Depois, mostre o resultado de cada tarefa, que cada tarefa traz, né? Então, qual é o resultado que ela traz como um todo? Olha, se a gente fizer isso aqui certinho, vai acontecer isso, isso, isso. Aí tu deve estar perguntando, tá, mas eu tenho que explicar para o cara que vai plantar qual é o resultado se ele plantar bem feito. Claro que não precisa falar dessa forma, né? Mas explicar a importância de ter o mesmo nível de profundidade, o que acontece se não tiver no mesmo nível de profundidade. Eu aprendi muito com o professor Paulo Arbex, se ele assistir aqui, um abraço a ele. Paulo Arbex, a referência em plantabilidade aqui no Brasil, e ele falou muito sobre isso, a diferença, né, quando tu planta uma linha mais funda do que a outra, aqui tu já perdeu potência, aqui tu já perdeu potencial produtivo. Explica esses detalhes para as pessoas, né? Aí eles vão entender, caramba, é por isso que não pode, porque se você falar assim, ó, tem que regular tudo do mesmo jeito, rapaz, eu já falei para você, poxa, não vai adiantar. Ele vai, beleza, ele vai fazer, mas vai ficar com raiva. Agora, quando você explica o motivo pela qual você quer que aconteça aquilo, fica muito melhor. Treine para pensar e não para repetir. É isso que eu acabei de falar. Treine as pessoas para pensar. Jogue um verde e faça, cara, o que você acha se a gente fizer desse jeito? Como é que a gente poderia fazer para chegar naquele destino, naquela situação? Bote eles para pensar e não simplesmente mande fazer, né? Como você faria para evitar esse erro? Aqui tem uns exemplos, ó. Tem um jeito mais simples de fazer isso? Envolva, porque muitas vezes ele sabe mais do que você daquela operação, porque ele está lá no dia a dia. Normalmente eu falo sobre isso, né, nas minhas palestras, justamente que a gente consegue muito, mas muito mais coisas, poca-ioques, que são dispositivo à prova de erros, quando a gente envolve as pessoas que estão no chão da fazenda, que são a voz do processo, certo? Dê autonomia com responsabilidade. Não controle com medo, né? Dê uma autonomia até certa situação. Diz, olha, vai fazendo aqui, quando você chegar aqui, se não souber, você me pergunte. Mas dê alguma autonomia. Não segura só o tempo todo na rédea curta, não vai adiantar. O poder de uma equipe que pensa junto. Quando o time entende o porquê das coisas, o nível muda, né? O resultado muda de nível, desculpa. O resultado, com toda certeza, vem para cima, certo? As ideias começam a vir do campo, não só do escritório, porque eles vão começar a pensar e te trazer, né? Não é só do escritório, elas vão se sentir parte do resultado e não somente da tarefa, ok? O retrabalho diminui porque elas vão começar a dar, dar soluções para pequenos problemas no dia a dia e não tipo assim, vê que o problema está aí, vamos fazer, eu sei que está errado, mas ele mandou fazer assim. O líder ganha tempo para planejar o próximo passo, o próximo nível, porque quando o líder está o tempo todo envolvido ali no dia a dia, nas tarefas, não tem como, não sobra tempo para ele pensar. Então ele vai estar o tempo inteiro resolvendo problemas. E quando é que o líder tem o tempo de ele pensar na estratégia do próximo passo, do próximo dia, do próximo nível? Cara, aí nunca vai ter melhorias, vai estar o tempo inteiro naquele ciclo vicioso de apagar incêndio. E é isso que estressa, né? A fazenda cresce e o time cresce junto. E vice-versa, quando o time cresce, a fazenda cresce junto. É uma coisa, é uma bola de neve positiva. É o círculo virtuoso que a gente consegue fazer, certo? Então, equipe que pensa junto é muito melhor, beleza? Vamos para frente.
Quem não escuta a voz do processo, escuta o barulho da desunião. E quem desperta o intelecto da equipe, colhe o que o dinheiro jamais colheria, que é o engajamento, o propósito e o resultado. Pense nisso, seu bexiga. Corre lá para compartilhar essa aula aqui com seus amigos, curte e compartilha, beleza? E aí, vamos agregar?